Então vamos lá, pessoal, vamos falar sobre isômeros, né? Mas o que são esses isômeros? Eles se definem, né, com a mesma forma molecular, eles possuem a mesma fórmula molecular, mas estruturas diferentes, certo? Existem 5 tipos de isomeria plana. A primeira se chama isomeria de função. Prestem bastante atenção na definição de cada isomeria, porque tem algumas que, se você passar por cima, não tomar cuidado, acaba que você se confunde, tá bom? Mas vocês vão ver que é bem tranquilo. Então, a isomeria de função são isômeros, né, que possuem a mesma fórmula molecular, mas pertencem a funções diferentes. O que são essas funções? Essa função pode ser um éter, um éster, um álcool, um aldeído e por assim vai. Eu trouxe o exemplo. Olha, a definição está falando que eles apresentam a mesma fórmula molecular. A fórmula molecular é essa aqui, ó. C2H6. Vamos ver? Olha, aqui eu tenho quantos carbonos? 1, 2. Quantos hidrogênios? 3 aqui, 3 aqui. Quantos que dá? 3 mais 3, 6. E quantos oxigênio? 1. Olha, essa fórmula molecular bateu com essa aqui. Vamos ver com a outra. 1, 2. 2 carbonos. Aqui eu tenho 3 hidrogênios. 3, 4, 5, 6, ó. E quantos oxigênio? 1. Ou seja, ambas as estruturas têm a mesma fórmula molecular, mas o que vai acontecer? Elas são de funções diferentes. Olha, essa primeira aqui é uma função éter, porque eu tenho um oxigênio entre os carbonos. E essa outra estrutura aqui é uma função de álcool. Olha, eu tenho um OH ligado a um carbono, certo? Então, é isso que é a isomeria de função. Ela tem funções diferentes. No caso aqui, uma é um éter e a outra é um álcool. A segunda isomeria se chama isomeria de posição. Os isômeros, né, possuem a mesma cadeia, mas o que é essa cadeia? Tá querendo me falar que essa cadeia pode ser aberta ou fechada e pertencem à mesma função, mas podem apresentar diferença na posição de um grupo funcional. Então, esse grupo funcional, eles podem estar em posições diferentes. Insaturação, que é o que? Insaturação, essa ligação é simples, dupla ou tripla, ou de uma ramificação. Resumindo, né? Então, a isomeria de posição, olha, o nome já fala, é a diferença de posição, seja de um grupo funcional, de uma insaturação ou de uma ramificação, certo? Vamos de exemplos. Eu trouxe aqui o xileno. Isso aqui é uma cadeia fechada, olha. Tá fechada, vocês estão vendo? Isso aqui é uma cadeia fechada, é um composto aromático. Por quê? Nem toda cadeia fechada é um composto aromático. Por que que não? Vocês vão saber que é um composto aromático por conta desse círculo aqui dentro, ó. Isso aqui são ligações. Essas ligações, elas estão em constante movimento, certo? Na mesma hora que pode estar fazendo uma dupla ligação aqui, aqui não tá, aqui pode, aqui não tá e aqui pode. Enfim, na mesma hora que ela tá numa posição, ela já não está mais, ela está em constante movimento, tá? É isso que é o composto aromático. As ligações sempre tem esse anel aqui que representa as ligações em constante movimento, certo? Aí aqui no caso, vocês vão ver que cada ramificação muda de posição. Olha, quando uma ramificação estiver aqui, ela recebe o nome de orto. Quando estiver aqui nessa posição, é meta. E quando estiver aqui nessa outra posição, é para. Orto, meta, para, certo?
Então, isso aqui se classifica na isomeria de posição, porque a ramificação está mudando de posição, tá vendo? Que numa hora é aqui e depois aqui, certo? Eu trouxe um outro exemplo. Olha, agora é de uma cadeia aberta, tá vendo? Tranquilo. Mas o que tá de diferente aqui? É a posição das insaturações. Olha, aqui eu tenho uma ligação tripla, né? Só que a ligação tripla, ela está no carbono 1, nesse exemplo aqui. E nesse exemplo aqui, a ligação tripla está no carbono 2. Tá vendo que teve uma posição, uma mudança de posição de um carbono para outro? Aqui ela estava no 1 e aqui agora ela está no 2. Então, é isso que é a isomeria de posição. É a mudança de posição de um grupo funcional, de uma ramificação, igual eu falei aqui, de uma insaturação, certo? Agora, a gente vai para a isomeria de cadeia. É o que, né? Pertencem à mesma função, mas apresentam diferentes tipos de cadeia, ou seja, aqui eu tenho uma cadeia aberta e uma cadeia fechada. Tá vendo? Ó, nem sempre uma cadeia fechada é um composto aromático. Isso aqui já não é um composto aromático, porque não tem aquele anel aqui. Tá vendo? Então, uma isomeria de cadeia é quando as cadeias são diferentes. Eu tenho uma cadeia aberta e uma cadeia fechada. Ah, mas qual que é a função disso aqui? A função é que são todos hidrocarbonetos, certo? Agora, a gente vai para a metameria. Essa metameria pode trazer uma confusão em relação ao isômero de posição, mas vocês vão ver que é diferente, só porque tem que ter muita atenção, porque senão a gente acaba que, quando for fazer exercício, erra de bobeira. Olha, a metameria ou isomeria de compensação, tanto faz, vocês podem encontrar livros tanto dessa forma como dessa forma, mas quer dizer que é a mesma coisa. Os isômeros pertencem à mesma função, né? O mesmo tipo de cadeia, mas se diferem na posição do heteroátomo. Mas o que é esse heteroátomo? É quando eu tenho um átomo diferente dos carbonos entre uma cadeia carbônica. É igual o primeiro exemplo lá da isomeria de função, que tem o éter. Olha aqui, ó, eu tenho um exemplo. Esse heteroátomo pode ser o nitrogênio, pode ser um oxigênio, como nós já vimos. Enfim, pode ser qualquer átomo que não seja o carbono. Olha, nós temos uma função de amina, olha. Só porque vocês estão vendo que eles mudaram de posição, esse heteroátomo mudou de posição. Aqui, a minha função, amina, ela está entre o carbono 1 e o carbono 2. Já nesse segundo exemplo, ela está no carbono, a minha amina está entre o carbono 2 e carbono 3. Ou seja, cuidado, a metameria é isso, é a mudança de posição do heteroátomo, somente do heteroátomo, que é o nitrogênio, tá vendo? Ó, que é isso aqui. Pode ser que seja outro átomo que não seja o carbono, que é considerado um heteroátomo. Então, cuidado para não se confundirem lá com outro exemplo. E a função, né, às vezes você se pergunta, mas qual é a função? A função é uma amina, certo? Tá vendo que é a mesma? Então, o que difere mesmo é só a posição desse heteroátomo. Agora nós vamos para a última, que é a tautomeria ou isomeria dinâmica. Nesse caso aqui, é quando os isômeros pertencem a funções químicas diferentes. Aí, o que vai acontecer? Pode ser o que? Aqui eu tenho acetona e um enol. O enol é quando a gente temos um carbono fazendo dupla com outro carbono e temos um OH ligado a esse carbono. Isso aqui que é a minha função, o meu grupo funcional, tá? A característica do enol é isso aqui, certo?
Então, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Na tautomeria, né, nós temos duas funções diferentes. Aí, o que vai acontecer? A acetona, que é quando temos um O dupla ligada a um carbono, a acetona vai virar um enol. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Vai virar uma reação, é uma reação que durante esse processo, a acetona vai virar um enol. Olha, aqui, essa setinha aqui, ela tá me mostrando o quê? Que aqui eu tenho uma dupla, né? Essa dupla ligação vai vir pra cá e esse hidrogênio vai vir pra cá junto com o oxigênio. Isso tudo acontecendo dentro de uma reação, certo? E olha o que vai virar? Um enol. Então, durante a reação da acetona, a acetona vai virar um enol e vice-versa. Essa setinha aqui indica vice-versa, a mesma coisa. Vai acontecer uma reação com o enol que ele vai virar uma acetona. Então, é isso a tautomeria. Vai ter uma reação em que uma função orgânica vai virar outra e vice-versa, ok? Aí aqui eu trouxe umas dicas, né, para vocês estarem analisando quais tipos de isomeria é. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é analisar a função, que tipo de função ela é, se ela é uma acetona, se ela é um enol, se ela é um álcool, éter, certo? Analisar que tipo de cadeia, se é uma cadeia aberta, fechada, em que posição está, né? Se teve mudança de posição, seja do grupo funcional, de uma ramificação, de uma insaturação. Analisar se está tendo uma metametria, né? Que é a mudança de posição do heteroátomo. E também analisar se pode acontecer uma tautometria, certo?